programa Charme está começando agora. Nesse primeiro bloco, a gente vai receber a advogada, a doutora Bárbara Giacomaso de Carvalho, que vai falar sobre propriedade intelectual. Bárbara, seja muito bem-vinda ao programa, prazer te receber aqui. Obrigada, Nick. Bom, doutora Bárbara, você é especialista em direito intelectual. Isso. Explica pra gente o que significa. Então, propriedade intelectual, na verdade, é um ramo do direito civil. E dentro da propriedade intelectual, a gente vai ter subdivisões ainda de temas. Então, a gente tem propriedade industrial, direitos autorais e proteções sui generis. Dentro de propriedade industrial, a gente vai ter questões sobre marcas, desenhos industriais, patentes de invenção e modelo de utilidade e indicações geográficas. Dentro de direitos autorais, a gente vai ter daí aquelas questões mais voltadas ao lado artístico, obras literárias, coreografias, composições musicais, pinturas, né? Dentro de direitos autorais também a gente vai ter a questão dos softwares, que são sistemas de computador, e aí tem uma lei ainda separada para reger isso, né? E aí a gente tem todo um mundo aí, na verdade, da criatividade humana, né? Então a gente vai trabalhar com a criatividade humana. A propriedade intelectual basicamente é isso, assim. É tudo que é criação do ser humano. Exatamente. É um leque bem grande, né, Bárbara? Enorme. Então, e esse assunto, ele tá muito em evidência nos dias atuais, penso que nunca esteve tão em evidência. É verdade. Por que tu acha que é o motivo? Muitos criadores, muitas invenções sendo feitas, ou... Também, eu acredito assim Internet? Que a gente tem... Exatamente, a gente tem assim um leque aí de opções, né? Muito se deve também, as pessoas estão cada vez mais empreendedoras, né? A gente tem muitos empreendedores no Brasil, especialmente, assim, mas a gente teve um impulsionamento muito grande depois da pandemia, né? Quando a gente teve muitos negócios que saíram do espaço físico para fazer as suas vendas no digital. Então a gente tem dentro da internet uma lupa de aumento. Às vezes uma lojinha de bairro que antes nunca pensava em fazer uma venda no Instagram foi pro Instagram ou pro Facebook ou para qualquer outra rede social, né? Para fazer as suas vendas. O que acontece com isso? Antes era só um bairro que tinha a visibilidade daquela lojinha ali. Quando ela vai para uma plataforma social, é expandido. Então, o que acontece? Às vezes uma marca, uma loja, né, de um bairro, que era uma marca só ali daquele bairro, quando ela entra numa plataforma social, ela é difundida para o Brasil inteiro. E aí a gente começa a ter as preocupações dos empreendedores em registrar suas marcas, ou ainda tendo, por exemplo, questões com marcas, sei lá, do Ceará, né, notificando uma empresa aqui de Blumenau, uma loja de Blumenau, por conta da marca ser idêntica, e ainda infrações como direitos autorais, por exemplo, que estão muito em alta hoje nas redes sociais também, né? O tal do copia e cola. Exatamente. Às vezes as marcas, né, não tinham conhecimento dessa necessidade, então a gente vê hoje uma preocupação muito maior por conta das redes sociais, e os direitos autorais a gente vê essas infrações geralmente assim de copia e cola, né? As pessoas têm muito aquela noção de nada se cria, tudo se copia, mas não é por aí, né? Então a gente tem sempre que ter cuidado, assim, no que a gente tá fazendo nas redes sociais, especialmente se eu vou utilizar um texto de uma outra pessoa. Uma foto. Exatamente. Então, a gente tem muitas questões que tem que ser cuidadas, porque se não é teu, né? Então, dá pelo menos o crédito pra pessoa, pede autorização, pra gente não infringir nenhum problema ali de direitos autorais, às vezes direito de imagem de alguma pessoa. Direito de imagem também entra dentro da propriedade intelectual? Na verdade, ele é do direito civil, né? Mas a gente muitas vezes tem a infração de direitos autorais com direito de imagem mesclado. Próximo, né? Então, a gente tem muitas questões que viraram uma lupa de aumento, eu sempre brinco assim, nas redes sociais, né? Então, foi muito impulsionado por conta da pandemia, com o fechamento, né, dos estabelecimentos, todo mundo tendo que se virar nos 30, e brasileiro sabe fazer isso muito bem, né? Muito bem. Então, a gente teve essas questões assim que elas... Todo mundo indo para a internet, a gente tem uma preocupação muito maior em infrações sendo observadas pelas pessoas. Então, a gente vê um aumento hoje de registro de marca, de processos de propriedade intelectual também. E aí, a gente, né, sempre repisa, assim, a importância de proteger criações, né, de registrar a marca, enfim. Até porque, geograficamente, pois é grande. Exato. Né? E como tu comentou lá, antes da internet, a visibilidade é uma. Depois, então lá no Nordeste pode acontecer de uma loja estar com o mesmo nome. E como é que fica nessas situações? É curioso, né? É quem chegou antes? Quem registrou antes a marca. Então, por exemplo, assim, eu tenho uma marca registrada aqui em Blumenau. E aí tem alguém utilizando a marca no mesmo, tem que ser o mesmo segmento, né, de atuação. Então, por exemplo, eu tenho uma loja de roupas aqui,
com um nome, e tem uma loja de roupas lá em São Paulo com o mesmo nome, e eu encontro ali em alguma plataforma social. Em alguma mídia, né? Que é o mais comum de É o mais comum. Uhum. E aí, o que a gente tem? A gente tem meios extrajudiciais de tentar resolver, então notificações, a gente geralmente trabalha dessa forma extrajudicial para tentar não entrar, né, no judiciário, e tentar resolver dessa forma. Porque se tu tens o registro da marca, tu tens a proteção da tua marca. Então, outra pessoa não pode utilizar sem a tua permissão, ou enfim, sem fazer um contrato ali, uma franquia, ou qualquer coisa do gênero, né? Então, a gente sempre tenta trabalhar de formas extrajudiciais, mas sempre assegurando, né? Se a marca tá registrada, tá protegida. Tá protegida. Exato. Bárbara, eu acho uma dúvida que as pessoas têm. O que é obrigatório registrar? Eu acho que tem algumas coisas, alguns segmentos que eles não tem escolha. É obrigatório, né? E outras que são opcionais. Mesmo as opcionais, tu acabou de comentar, eu acho que por segurança seria interessante, né? Mas fala um pouquinho dessa obrigatoriedade pra gente. Como eu comentei ali no início, dentro da propriedade intelectual a gente tem alguns temas, né? Tudo que for ligado à propriedade industrial é obrigatório o registro. Então, marcas, desenhos industriais, patentes de invenção e modelos de utilidade e as indicações geográficas tem que ter o registro, senão não tem proteção. Obrigatório. Tá. Então, não adianta eu querer discutir alguma questão da marca ou, enfim, de um desenho industrial se não tiver o registro, tem que registrar. Já os direitos autorais, ele não tem obrigatoriedade do registro. A gente vai ter sempre que comprovar, às vezes numa questão, né, de um processo judicial, alguma batalha. Livro, por exemplo. Exato, a gente vai ter que comprovar a autoria e anterioridade. Então, por isso que se torna importante, né, não é obrigatório o registro, mas se registrar, a gente tem essas provas ali já consolidadas com esse registro, né. Muitas pessoas às vezes não registram até por uma questão assim de desconhecimento mesmo, né? Mas é importante, mesmo não tendo obrigatoriedade, porque os direitos autorais, às vezes um livro, ele vai bombar a venda daquele livro. Vira um best-seller, por Exatamente, exemplo, né? Músicas, né? Composições musicais, enfim, o que tiver ali daquela criação ligada a direito autoral, que não é obrigatório, a gente indica registrar. Concordo. Hoje, uma crescente que é dentro do direito autoral são os softwares. Softwares não são obrigatórios o registro, porque eles fazem parte do direito autoral. Mas a gente indica fazer o registro. Ele é um registro, inclusive, muito barato para ser feito, claro, dependendo, né, da contratação que for realizada. E é rápido a expedição desse certificado. Em torno aí de 10 dias depois que a gente entra com o pedido, já tem o certificado do registro. Super vale a pena. E aí tu tens ali, né, aquela proteção do teu software, que também é algo hoje, né, a gente tá o tempo inteiro com aplicativos, com sistemas, enfim, tá com o registro ali, prova de anterioridade e prova de autoria estão ali consolidados. Com certeza. Por exemplo, nos obrigatórios, como no caso da propriedade industrial. Isso. Eu imagino que que tem menos incidências de roubo de propriedade. Eu acho que isso não diminui os casos. Tu sabes que tem bastante, mas por conta da obrigatoriedade do registro, diminui. Quando a gente notifica extrajudicialmente alguém, aí a pessoa, geralmente, ela troca a marca, ela faz aquela modificação. Entendi. Porque sabe, mais por exemplo... fácil resolver. Exatamente. Entendi. Porque já tá o registro ali. Então não tem discussão. Não adianta eu falar, ai, Nick, a marca é minha, mas tu tens o registro. Não, a marca é da Nick. Então, com essas questões extrajudicialmente, a gente consegue lidar de uma forma melhor, né? Já os direitos autorais, se não tem registro, a gente vai ter que provar, comprovar, trazer todo mundo as suas alegações. E aí geralmente vai pro judiciário, né? E aí fica uma questão assim longa de anos, né? Que a gente vê muito em músicas, composições, acaba acontecendo bastante isso, né? Falando nesses casos aí, queria que se tu puderes comentar algum caso de propriedade intelectual aí que bombou na mídia, que sempre tem, né? Sempre tem. E que deu o que falar Tem um bem famoso, assim, claro, a gente vai comentar aqui de algum processo que já finalizou, né? Podemos falar dele. A gente tem um caso bem emblemático aqui no Brasil, que foi a Johnnie Walker, que é aquela marca de whisky, entrando contra uma empresa brasileira produtora de cachaça, que vendia as cachaças como João Andante. Então, a gente teve uma disputa judicial aí de anos, né? O início do processo, salvo engano, foi 2014, e finalizou ali por 2021, início de 2022.
2022. 7 anos aí de batalha. Exato, o Judiciário. STJ fez o último julgamento, né, porque teve sentença, outros recursos, o processo vai indo, né, as partes vão alegando ali as suas versões, enfim, e aí finalizou falando que a marca brasileira tem que parar de utilizar o nome João Andante, porque... É muito engraçado. Porque é basicamente uma tradução literal, uma brincadeirinha, né? assim, com Johnny Walker pra João Andante, né? Sim. E aí a logo também fazia alguma referência com a Johnny Walker, e aí os dois estão no setor de bebidas alcoólicas, ainda que um seja whisky e outro cachaça. São destilados. Exatamente, bebidas alcoólicas e estavam ali. É o que a gente chama de aproveitamento parasitário dentro da propriedade industrial. Então, teve o julgamento ali no STJ, foi a última instância, realmente falando que a marca brasileira teria que parar de utilizar o João Andante. E parou. E parou. acreditamos que sim. Mas olha só, é muito interessante, né, esses casos. E é legal falar porque foi um caso concluído, né, Bárbara? E saiu, assim, em diversos portais, né? Sim, e virou meme, né, porque Exato. no Brasil... Exatamente. Acaba virando meme. Bárbara, deixa então uma dica pra gente aí, pros empresários, né, pros criativos também, de como se proteger. Sim. E, por favor, deixa teu Instagram também, Tá os bom. teus contatos. Bom, acho que a dica que fica, primeiro a principal, né? Tá. Quando a gente vai criar algo, é normal que a gente tenha inspiração em alguma coisa, pegar referências. Mas tem que sempre cuidar, existe uma linha muito tênue entre inspiração e cópia, né? Tá. Então, criação é do homem, né? É uma coisa que a gente faz muito. Quando for criar uma marca, como eu comentei ali da propriedade industrial, obrigatoriamente a gente tem que registrar. Direitos autorais não é obrigatório o registro, mas é importante, né? Então fica sempre a dica, procurar, claro, um profissional para te auxiliar. Muitas vezes a marca está começando, fazer uma consulta dessa marca, se está disponível no mercado. Os direitos autorais, a gente tem uma gama aí de proteções, né? De questões que podem ser protegidas com os direitos autorais. Também sempre fazer uma consulta para que a gente não tenha uma dor de cabeça no futuro. E se alguém quiser me acompanhar nas redes sociais, meu Instagram é Bárbara Carvalho Advogada. Tem também o escritório, né, que é um escritório de propriedade intelectual, que é a Cria Intelectual. Lá a gente está sempre colocando conteúdos, comentando casos, né? Quem tiver interesse ali é só acompanhar que a gente tá sempre por ali. Obrigada, Bárbara. Foi um prazer conversar contigo. Sempre muito bom. E até a próxima. Até, Nick. Bom, a gente vai para um breve intervalo comercial e a gente volta já já com o segundo bloco. Não saia daí.